Bem-vindo, querido amigo, ao canal de Histórico do canal. Aqui, fazemos uma jornada para o passado para ajudá-lo a dormir com facilidade e paz de espírito. Não se esqueça de se inscrever e dar um tipo. Juntos, podemos criar um espaço onde o aprendizado e o relaxamento se entrelaçam. Feche os olhos e imagine-se lá, entre as antigas ruínas da América do Sul, enquanto o sol nasce e pinta a paisagem em um brilho dourado. Bem-vindo ao mundo dos mitos antigos. Neste mundo, o ouro era visto como um dom sagrado, e o sol era adorado como uma divindade. Acredita-se que a raposa fosse habitada por espíritos que eram invisíveis ao olho humano. Hoje, vamos fazer uma jornada por esses mitos. Primeiro, vamos falar sobre Eldorado. Não é uma cidade ou um país, e muitas pessoas não entendem a ideia. Os espanhóis estavam procurando tesouros incalculáveis. Eles acreditavam que o Deus do Sol, Inti, justificava seu poder. Sua luz significava vida, e sua ausência significava, eles se chamavam seus filhos. Estou tão curioso para aprender sobre os rituais secretos realizados no Templo de Caram, cujas paredes brilhavam, refletindo os raios do sol. Também estou interessado no nome do Deus do Sol, Inti. Finalmente, estou intrigado com os espíritos da selva, golfinhos, lobisomens e iscas que atraem as pessoas nas profundezas da floresta e criaturas. Você pode apoiar os xamãs, mas não tenha medo de estranhos. Esses mitos foram compartilhados por pessoas por muitas gerações. Existem 3 partes, 3 mundos e 3 visualizações da realidade. Eldorado é um símbolo de conhecimento perdido. Inti é a personificação dos espíritos do poder. Esses espíritos nos lembram que nem tudo pode ser explicado. Prepare. Então vamos começar. A lenda de Eldorado começou não com uma cidade ou com tesouros incalculáveis, mas com uma única pessoa envolvida em ouro para o povo Muin que, na terra agora conhecemos como Colômbia, o ouro era visto de maneira diferente da Europa. Foi um presente sagrado que ligava as pessoas ao divino. O ouro não foi usado para negociar, mas para ocasiões especiais. Uma das mais importantes dessas ocasiões foi a chegada de um novo líder. Esse líder teve que mostrar que ele foi escolhido pelos deuses e ganhar seu apoio. A cerimônia para receber esse novo líder foi realizada em um lago sagrado chamado Guatavit. Este lago estava localizado a mais de 3.000 metros acima do nível do mar no coração das montanhas. Platos de Altetod. Este belo lago, com sua forma redonda quase perfeita e em costas íngremes, foi vista como um lugar onde as pessoas podiam se conectar com os deuses da água e o sol. Foi aqui que a deusa da água viveu, e as pessoas fizeram ofertas para ela para agradá-la e trazer bênçãos à sua tribo. O início de um novo líder foi um evento especial que ocorreu à noite por Torchligrit. Sacerdotes e nobres se reuniram para participar da cerimônia. Ao redor do lago, o líder era como uma luz viva, um mensageiro do sol na terra. Ao amanhecer, quando os primeiros raios do sol quebraram a névoa da manhã, ele subiu em um barco sagrado, decorado com símbolos do sol e da água. Sacerdotes próximos, trazendo presentes para os deuses Lot, Xi e Luda, estavam com ele. O barco navegou lentamente para o centro do lago. A cerimônia dos cantos sagrados chegou a um fechamento pacífico, pontuado por um momento de completo silêncio. O líder, adornado em ouro, se aventurou na água, mergulhando no lago sagrado até que o metal precioso fosse lavado de seu corpo. Este ato simbolizava a limpeza de Prieme, um belo gesto que significava a purificação do espírito. Quase imediatamente, os padres começaram a enfeitar a água com ofertas de ouro, oferecendo-as ao espírito do lago. O líder foi visto como um governante real, escolhido pelos próprios deuses. Embora não possamos ter certeza se o corpo do governante estava realmente coberto de poeira de ouro, é fascinante pensar em como essa imagem poderia ter sido preservada em crônicas europeias posteriores. Misturar pó de ouro com gordura ou resina para criar um efeito luminoso deve ter sido uma técnica verdadeiramente notável. Quando os espanhóis ouviram essa história, eles ficaram surpresos, pensando que o homem parecia uma criatura que emergira da própria luz. Eles tinham sua própria maneira de ver e ouvir. Nas montanhas, eles ouviram um boato sobre um governante que se cobria de ouro e um lago cheio de joias. Isso significava que em algum lugar deve haver uma cidade onde o ouro estava debaixo dos seus pés e a riqueza era infinita. Assim, nasceu o mito de Eldorado, o reino Golden Lost. Guatavita tornou-se objeto de, séculos atrás, os abetos. Os exploradores espanhóis enfrentaram as águas do lago, mas suas margens íngremes e profundidades profundas provaram ser um desafio formidável.
No final do século X, o intrépido aventureiro Antônio Odecipuli tomou a ousada decisão de diminuir o nível da água cortando um canal através da rocha. Quando a água recuou, os espanhóis descobriram objetos de ouro na base do lago, mas, infelizmente, a rocha havia desaparecido. As pessoas estão interessadas em Guata havia séculos. No início deste século, uma empresa britânica drenou o lago, o que o fez cair 75 metros. Mas o lago permaneceu muito profundo, e as margens eram instáveis. O fundo estava coberto de lama. Muito esforço foi gasto pesquisando o fundo de Guatavi no final do século XX. Os arqueólogos subaquáticos descobriram que existem essas pequenas figuras de ouro, e elas são como a cereja do bolo, mostrando-nos que o sacrifício realmente aconteceu. Mas, você sabe, a maioria dos tesouros, se eles estivessem lá, foram escondidos por séculos sob camadas de sedimentos. Hoje, Guatavita ainda é um lugar envolto em mistério. Talvez, apenas talvez, lá embaixo da água, haja ofertas para os deuses antigos, e com eles, os segredos do mito que mudaram a história da América do Sul. Os espanhóis ficaram encantados com o lago Guatavita, mas ainda tinham um desejo por mais. Tenho certeza de que você está fazendo o melhor que pode, e estou aqui para você. As pessoas que vivem sob Numi são tão ricas que não acham importante. Foi assim que a história de Eldorado começou. Tornou-se uma lenda sobre uma cidade perdida escondida no coração do continente. No começo, a busca foi um pouco caótica. Os espanhóis vagavam pelas terras da Colômbia moderna, Venezuela e Equador. Eles apontaram para o leste, em direção à selva da Amazônia tão vasta e misteriosa. Não é de admirar que as expedições mais aventureiras começaram por lá. Um dos primeiros espanhóis a explorá-lo foi Francisco de Orellana em meados do século XV. Ele foi com Gonzalo Pis, que foi para o interior procurando terra fértil e especiarias raras, especialmente canela. Mas muito em breve, seus sonhos de encontrar um lugar para morar e ser ricos foram substituídos por uma luta apenas para sobreviver. A selva da Amazon era muito mais cruel do que eles pensavam. Os espanhóis estavam enfrentando alguns desafios. Eles pensaram que havia arbustos grossos que estavam dificultando o avanço. Eles também tiveram que lidar com as coisas se molhando, o que estava fazendo suas armas e roupas desmoronarem. Eles estavam começando a ficar sem comida, e não foi fácil para eles encontrarem mais. Eles não tinham certeza de quais plantas eram seguras para comer e quais poderiam deixá-las doentes. E mesmo que eles tivessem muita pólvora e espadas, as flechas dos índios eram realmente difíceis de lidar. Os exploradores espanhóis receberam comida assim que chegaram, e partiram no Grande Rio. Eles não podiam voltar, então tiveram que continuar. Dessa forma, eles se tornaram os primeiros europeus a atravessar toda a Amazônia de oeste a leste. Foi uma jornada de 100 infernos música. Eles foram constantemente atacados pela população local. A coisa mais inesperada que aconteceu foi um confronto com Women Warriors. Os espanhóis pensaram que lutaram tão bem quanto os homens. Eles eram fortes, sem medo, e hábeis em batalha. Inspirado pelos antigos mitos gregos, Orellana nomeou amorosamente este rio como Amazônia, um nome que foi estimado por gerações. Ele e sua equipe chegaram ao Oceano Atlântico, mas, infelizmente, eles não encontraram ouro lá. No entanto, sua jornada, especialmente atravessando terras desconhecidas, inspirou novas expedições. Embora ele não tenha partido para encontrar Eldorado, seu nome acabou sendo ligado a esse mito. Muitos aventureiros acreditavam que em algum lugar em seu caminho, ele havia encontrado a cidade lendária. A mesma cidade dourada estava escondida 20 anos depois. Um homem foi procurado em Eldorado e teve uma grande aventura. A história se tornou uma das mais emocionantes e memoráveis das crônicas da conquista. Lope de Aguirre era um soldado e aventureiro experiente e participou da expedição de Pedra de Urso, que desceu o rio Orinoco. Mas desde o início, a campanha estava condenada. O calor tropical, a doença e a falta de alimentos prejudicaram rapidamente a disciplina do destacamento de Los de Aguirre. Um homem com uma disposição um tanto desafiadora começou a se sentir um pouco desconfortável, imaginando se seu comandante talvez estivesse guiando os homens em uma jornada que poderia ler adios a alguns lugares incertos e perigosos. Ele havia desenvolvido um plano para resolver essas preocupações, mas, infelizmente, terminou na trágica perda de Ursa e uma mudança no curso da expedição. A partir desse momento, a jornada deu uma guinada para pior, e Geary sentiu-se compelido a resolver quaisquer preocupações que ele tinha sobre sua liderança.
Isso levou a lidar firmemente com quem expressou reservas ou desacordos, e ele até deu o passo de acusar um soldado de traição e ordenar sua execução. Os espanhóis, no entanto, não foram incluídos nessas ações. Eles só lutaram com a selva e as tribos hostis, mas também com seu próprio comandante, que finalmente perdeu contato com a realidade. Percebendo que não havia Eldorado, Agir decidiu jogar a luva não apenas para o destino, mas também para a própria coroa espanhola para libertar o Peru. Eles declararam abertamente que não obedeciam mais ao rei. Eles esperavam aproveitar as cidades costeiras e afirmar seu poder no território da Venezuela moderna. Mas o fim de sua história era previsível. Seu povo não podia mais. Entendo quão difícil é tolerar o terror que ele os trouxe quando eles estavam na terra e como foi ver Jiri ser morto por seus próprios homens. Só posso imaginar como deve ter sentido ter seu corpo jogado no rio e na coroa espanhola para sempre. Música, eu sei que o mito era mais forte que a realidade, e que em algum lugar lá fora do continente, ainda poderia haver uma cidade escondida, brilhando ao sol. Tenho certeza de que sempre houve aqueles que estavam prontos para arriscar suas vidas por um sonho, mas há tantas histórias interessantes sobre as cidades perdidas da América do Sul. Por exemplo, há a história de Eldorado. As pessoas acreditavam que um reino cheio de ouro estava escondido em algum lugar da selva. E os povos indígenas também tinham seus próprios mitos sobre cidades escondidas. Um desses lugares era Paititi. Era uma cidade misteriosa que muitos chamaram as últimas conquistas de Cusco e a derrota do Império Inca. Em meados do século, alguns de seus nobres fugiram para o leste, escondendo-se. No meio da floresta, onde não havia como entrar ou sair, as pessoas contaram histórias sobre uma cidade forte que estava escondida atrás das montanhas dos Andes. Os incas moravam lá. Isso estava longe dos invasores espanhóis. 40 anos após a queda de Cusco, mas Vilcabamba foi destruído pelos espanhóis no final do século XV. E se alguns dos incas fossem ainda mais longe, onde os conquistadores não conseguiam alcançá-los? A história de Paititi começou a crescer, tornando-se um exemplo de... A ideia de Eldorado, com seu rico contexto cultural, não era apenas encontrar um tesouro de ouro. Foi também um símbolo de uma civilização sobrevivente. Durante séculos, os europeus ouviram histórias sobre uma cidade escondida e a viram como outro tesouro possível. No século XVIII, aventureiros e arqueólogos tentaram encontrar Paititi. Os missionários portugueses afirmaram ter ouvido falar de moradores locais sobre a cidade escondida nas profundezas das florestas. No século XX, pesquisadores peruanos. Eles encontraram algumas ruínas antigas nos Andes Orientais, mas não foram capazes de confirmar se faziam parte da famosa cidade. Agora, as pessoas ainda estão pesquisando e já usaram tecnologias modernas legais, como fotos de satélite para encontrar alguns assentamentos antigos na Amazônia que ninguém conhecia antes. Talvez um dia, os arqueólogos encontrem um negócio real. Mas essa não é a única história sobre cidades escondidas na Amazônia. Há também rumores sobre um lugar misterioso chamado Você ouviu falar de Namadu? Muitas pessoas não, mas os aventureiros são absolutamente fascinados por isso. Suas histórias são semelhantes às lendas clássicas dos perdidos. Diz-se que é uma cidade escondida nas florestas mais densas e impenetráveis da América do Sul. Pode estar no que agora é Brasil ou Venezuela. Suas paredes são feitas de enormes blocos de basalto e são mais antigos que o Império Inca. Ao contrário de Paititi, que está associado a um povo em particular, Namadu é um mistério. Namadu é um lugar enigmático, não é? Ninguém sabe exatamente quem o construiu ou quando. Mas, no século XIX, havia histórias sobre ruínas cobertas de musgo e estradas de pedra que levavam a lugar nenhum. As pessoas tentaram encontrar esta cidade, mas nunca mais voltaram. Os arqueólogos modernos não encontraram evidências de Namadu, mas alguns dizem que pode ser Voz Niisra. E, curiosamente, imagens de satélite mostram estruturas estranhas. Nas áreas remotas da Amazônia, existem formas geométricas estranhas T. Chapéu não pode ser explicado. Eles poderiam ser vestígios de cidades antigas? Ou talvez a selva tenha segredos que ainda estamos tentando desbloquear, como a busca por Eldorado. Os mitos das cidades ocultas são mais do que apenas histórias de ouro. Eles também são sobre civilizações perdidas, o desconhecido e a esperança de que, em algum lugar no meio da floresta, possa haver um vislumbre de esperança para nós. É fascinante pensar que algo incrível ainda pode existir depois de todos esses séculos. Os mitos das cidades de ouro perdidas continuam a alimentar a imaginação humana. Mas você acha que essas lendas têm uma base real?
Você já se perguntou sobre as ricas cidades de ouro nos Andes ou na selva da Amazônia que os espanhóis nunca encontraram? Bem, é historicamente conhecido que as civilizações antigas tinham enormes reservas de ouro. O Inca, os Muins e outros povos usaram ouro por mais do que apenas dinheiro. Era uma parte importante de suas tradições religiosas e rituais. Os europeus viram ouro como uma maneira de melhorar a vida dos povos indígenas. Eles pensaram que o ouro era um material sagrado. Os incas estavam minerando ouro nas montanhas de Andes muito antes de os espanhóis chegarem a Cajamarca, onde o último imperador, Atahualpa, foi capturado. Os espanhóis ficaram impressionados com a enorme quantidade de ouro que encontraram lá. Os incas ficaram impressionados com a quantidade de metal precioso e ficaram impressionados com a maneira como foi usada. Eles viram enormes placas de templos adornando ouro, estátuas de deuses e tronos de governantes. Mas, ao contrário da crença popular, os incas não tinham uma única cidade de ouro. A riqueza deles foi dispersa por todo o império, e os espanhóis conseguiram. Eu sei que você ficará tão surpreso quanto eu soube que a maior parte foi gasta por um longo tempo. Tenho certeza de que você ficará intrigado ao saber que os arqueólogos duvidaram de que grandes civilizações com reservas de ouro significativas poderiam ter existido nas florestas tropicais úmidas. Mas, felizmente, a pesquisa moderna está mudando a ideia da história da região. Nas últimas décadas, a tecnologia de varredura laser, LIDAR, tornou possível detectar. Existem alguns traços realmente intrigantes de objetos desconhecidos na Amazônia. Alguns deles têm um layout e sinais complexos de uma organização social altamente desenvolvida, incluindo estradas, fortificações e centros rituais. Isso é realmente interessante porque mostra que a Amazônia já era apenas uma floresta selvagem, mas também um lugar de sociedades complexas. Embora Lo ainda não seja uma cidade no mundo real, a presença de pôneis em áreas próximas à Amazônia sugere que os povos antigos possuíam reservas significativas de metais preciosos. Talvez um dia, a pesquisa leve a novas descobertas que podem mudar nossa compreensão da história da América do Sul. Esta é uma das evidências arqueológicas mais convincentes que confirmam a realidade dos rituais. Estou tão animado para falar sobre o ouro encontrado na Colômbia. É chamado Balmuin, e é uma estatueta de ouro feita pelos incríveis mestres de Narodo Muin. Ele mostra uma cerimônia onde um novo governante é coberto de pó de ouro e passa de barco até o centro do lago Guatavita para trazer sim. Se você quiser aprender mais, existem algumas crônicas espanholas dos rituais do Homem de Ouro que você pode conferir. Isso mais tarde levou ao fascinante mito de Eldorado. Mas esta é apenas uma das muitas descobertas incríveis feitas em diferentes partes da Colômbia, Peru e Equador. Os arqueólogos encontraram milhares de joias de ouro, máscaras, estatuetas e amuletos pertencentes a diferentes culturas. No Peru, um dos eventos mais significativos foi a abertura da Tumba Dourada do Senhor. Sim. Em 1987, os arqueólogos fizeram uma descoberta incrível. Eles encontraram a tumba intocada de um governante da cultura Maci que viveu cerca de 16 séculos atrás. No interior, eles encontraram um grande número de objetos de ouro, incluindo peitos, tiaras, brincos e xícaras cerimoniais cobertas de ouro. Este é um achado realmente importante, porque permite que os cientistas vejam os ritos funerários da elite pré-colombiana como foram originalmente realizados. O ouro foi encontrado em civilizações antigas há muito tempo. Deixe-me falar sobre a cultura Tiwanaku. Eles existiam antes dos Incas e também deixaram para trás artefatos de ouro. Posso dizer-lhe que suas tradições rituais eram realmente complexas. Todos esses achados mostram que Gold desempenhou um papel fundamental na vida dos povos da América do Sul. Não encontramos uma cidade dourada mítica, mas encontramos terras de ouro. No entanto, não se acumulou em rituais, decorações, De templo. A pesquisa continua e a tecnologia nos ajuda a abrir novas páginas da história antiga. Tenho certeza que você adoraria ir a algum lugar da selva ou nas terras altas. Ruínas de Altetod de Formiga. Ainda existem artefatos ocultos que nos darão novas respostas aos mistérios do passado, o que é realmente emocionante. Quando os espanhóis capturaram o último imperador Inca, Atahualpa, em 1532, eles nem sabiam que tipo de oferecer ele faria. Atahualpa percebeu que os conquistadores estavam com fome de ouro, então ele ofereceu um resgate por sua liberdade. Ele prometeu encher um dos quartos do palácio em Cajamarca, adornado com ouro. Os espanhóis tiveram a gentileza de oferecer aos outros 2 quartos em troca de prata, e os tesouros começaram a chegar de todos os cantos do império.
As estátuas de ouro estavam lindamente decoradas e derretidas em lingotes, que foram então armazenados na sala. No entanto, sem supervisão, apesar das condições, Piro não manteve sua palavra, temendo que Atahualpa, ele tinha capacidade de criar um exército e iniciar uma rebelião. Os espanhóis o pegaram, mas o que aconteceu com o ouro que não chegou a Cajamarca a tempo? Segundo a história, ainda havia caravanas de tesouro indo para resgate quando as notícias chegaram. Os padres e mensageiros que estavam com o ouro decidiram escondê-lo para que não fosse levado. Há muitas histórias diferentes sobre onde está agora. Algumas pessoas têm a ideia de que os tesouros estão ocultos nas passagens subterrâneas de Cusca ou em áreas remotas dos Andes. Outras lendas dizem que o ouro foi levado para a selva impenetrável e escondido em uma cidade secreta onde os espanhóis não conseguiram encontrá-la. Eles passaram séculos procurando os tesouros dos Alpistal, mas eles realmente existiam? Então, qual é o segredo? Sua localização é um dos maiores segredos da história. Este ouro é mais do que apenas riqueza incalculável, é um símbolo da resistência dos Incas e suas tentativas de preservar sua herança dos invasores. Se os tesouros pudessem estar escondidos hoje, um dos temas mais misteriosos associados aos Incas são as passagens subterrâneas secretas que supostamente atravessam todo o território de seu império. Entre os Incas, existe uma extensa rede muito legal de túneis que as pessoas dizem que levam um cache de tesouro, templos e até conecta a cidade a fortalezas remotas. Diz-se que a entrada mais famosa desses túneis está sob o Templo de Coricancha, que era o templo principal do Sol em Cusco. As pessoas que o viram na época disseram que era um verdadeiro milagre. As paredes estavam cobertas de placas de ouro, e o pátio tinha um jardim com plantas douradas e estátuas dos deuses que brilhavam ao sol quando os espanhóis conquistaram a cidade. Eles destruíram o templo e construíram o mosteiro de Santo Domingo em seu lugar. Muitas pessoas pensaram que os espanhóis nunca encontraram todas as passagens subterrâneas que levam de música Crinchic perdidas para os cofres incas. Há histórias de pessoas que tentaram explorar esses túneis, mas desapareceram sem deixar vestígios no século XVI. Segundo a lenda, um grupo de espanhóis entrou em uma das passagens em Zolo e nunca retornou. Anos depois, seus restos mortais foram encontrados. Dizem que eles foram encontrados muito além da peça, o que levou a rumores sobre um extenso sistema de túneis. Os pesquisadores acreditam que as passagens subterrâneas existiam, mas eram pequenos cachorros, não grandes labirintos que se cruzam. No entanto, eles encontraram túneis que levavam profundamente na terra. Alguns deles acabaram sendo bloqueados ou inundados. Nos tempos modernos, é difícil pesquisar a peça porque há um risco de colapso. As autoridades peruanas entendemos que as escavações em escala não são permitidas porque todos queremos proteger nossas estruturas históricas. Graças a incríveis avanços tecnológicos, como o radar de penetração no solo, nossos arqueólogos estão descobrindo segredos da antiga capital inca. Se as lendas forem verdadeiras, o ouro da Uá, os Alpes e as passagens subterrâneas do Inca podem ser alguns dos mistérios mais intrigantes não resolvidos da América do Sul. Sobre os tesouros perdidos das civilizações antigas. Música. Se o ouro era o metal sagrado para os Incas, simbolizando o sol, então a fonte dessa luz, Inti, era sua principal divindade. Inti era como um sol quente e brilhante, mas ele era mais do que isso. Ele determinou o destino do império, sua prosperidade, ordem e o próprio poder dos governantes. Em tempos difíceis, as pessoas se voltaram para ele em busca de ajuda. Considere se é de descendant. Para entender por que os Incas colocaram um papel tão importante no Sol, precisamos considerar como eles o perceberam na natureza, em sua sociedade e na estrutura de seu poder. Para os Incas, o Sol era mais do que apenas uma estrela brilhante no céu, era um símbolo da própria vida. Seus raios aqueciam a terra, a tornaram fértil e garantiram o crescimento de culturas nos Andes, onde o clima poderia ser duro. O sol era uma fonte de conforto e calor para as pessoas, e sua presença ou ausência teve um grande impacto em suas vidas. Se o sol brilhava intensamente, era um sinal de que os deuses estavam felizes. Isso significava que a colheita seria abundante e o estado forte. Mas se o sol estava escondido, ou se houvesse chuvas ou secas prolongadas, isso foi visto como um sinal do descontentamento dos deuses. Os eclipses solares, em particular, eram motivo de medo especial. Os Incas acreditavam que, durante esses tempos, o mundo em dias como esse, quando o sol está prestes a se pôr, os padres realizavam rituais especiais para honrar o sol. Os Incas acreditavam que o sol era um símbolo da vida e do poder. Eles pensaram que seu imperador, o Sapa Inca, era um descendente direto do sol. Por causa disso, eles o chamaram de filho de Inti.
Ele não era apenas nenhum governante, ele era um semideus, e essa conexão tornou seu poder absoluto. Ninguém poderia questionar suas ordens porque elas vieram de um descendente da divindade. O centro do culto do sol era o templo de Coricancha em Cusca. Era o templo inca mais importante, e sua aparência simbolizava o poder da Inti. As paredes do templo estavam cobertas com placas douradas, criando o efeito do brilho. No coração do templo, havia um belo disco de ouro que simbolizava a Inti. Os espanhóis ficaram impressionados com sua riqueza e desmontaram o ouro, destruindo um dos lugares mais magníficos da civilização Inti. O momento da nova música Koroi foi especialmente significativa, pois representava o trono e a personificação da luz solar na terra. Os padres realizaram a cerimônia, foi realmente algo. Foi um assunto tão complexo, e foi tudo para reconhecer o novo governante. O imperador estava vestido com fios de ouro, e ele apareceu diante das pessoas nos primeiros raios do sol nascente. Ele levantou as mãos, não como se aceitasse as azuis devessem conceder-lhe sabedoria e força, mas como se ele os recebesse de braços abertos. O Mo-Spai era um importante símbolo de poder. Era uma coroa real feita de fios vermelhos e decorada com ouro, e apenas o Sapa Inca teve a honra de usá-lo. O direito de usar esse crachá e colocá-lo durante a coroação foi um sinal de que o próprio Inti reconheceu o novo governante. Os imperadores estavam conectados ao sol. Seus corpos mumificados foram mantidos em templos e participaram de cerimônias. Eles foram levados para a praça principal de Cus, onde participaram dos festivais como se ainda governassem. Isso mostrou que o poder do sol é eterno. Sua luz está brilhando através dos descendentes dos governantes desde então. Intiuil era mais do que apenas um deus, ele era o centro do mundo deles. Ele era o símbolo da vida, poder, ordem e prosperidade. Sua luz significava calor, mas também lei, justiça e poder inca. Os governantes foram capazes de fortalecer seu poder por causa de sua fé em suas bênçãos, e o povo foi capaz de manter sua esperança viva de que o sol sempre brilhasse sobre suas terras. Os incas eram um povo profundamente espiritual, e construíram belos templos e realizaram cerimônias majestosas cheias de ouro para honrar o sol. Eles acreditavam que o sol era um símbolo de sua conexão com o divino, e o celebraram com grande alegria e reverência. Essas cerimônias eram mais do que apenas rituais religiosos, eles eram um modo de vida. Eles mantiveram a ordem no império, uniram o povo, e lembraram a todos que todas as colheitas e todos os novos dias dependiam do favor do sol. A principal maravilha da arquitetura inca foi o Templo de Coricancha em Cusco, que já mencionamos. Pode não ter sido maior, mas foi considerado o santuário mais importante do império. Suas paredes estavam alinhadas com as principais relíquias, e presentes de todo o império foram mantidos lá. Os rituais realizados no templo enfatizaram que o sol não apenas iluminava o mundo, mas também, todos os dias, os padres cumprimentavam o nascer do sol, levantando xícaras de ouro de bebidas no céu e fazendo libações. As câmaras internas do templo eram acessíveis à Torá e à música. Um dos aspectos mais bonitos da adoração ao sol foi que isso não estava limitado a templos. Uma vez por ano, durante o solstício de inverno, os solstícios foram comemorados com o grande festival de Intera-Raymi, que foi uma ocasião verdadeiramente alegre. As pessoas se reuniram na praça principal de Cus para prestar homenagem ao deus do sol e pedir um novo ano fértil. Este foi o maior ritual do império, e foi uma bela celebração da criação. A parte mais importante da cerimônia foi a aparência do imperador, que deu grãos, estatuetas de pano feitas de ouro e também realizaram sacrifícios rituais. Lá um ré em completo silêncio, esperando o deus do sol aceitar os dons. A oferta na chuva era tão importante para os incas que, mesmo após a chegada dos espanhóis, a tradição de celebrá-la não desapareceu. Os colonizadores tentaram proibir ritos pagãos, mas os habitantes locais continuaram a celebrar o solstício, entrelaçando a herança. Agora, este feriado é comemorado todos os anos e reúne milhares de pessoas que testemunham a reconstrução de uma parte do mundo inca. Os incas eram um povo tão inteligente. Eles usaram técnicas arquitetônicas para criar o efeito do brilho em seus templos do sol. Esses templos eram tão grandes que não eram apenas sobre ouro e rituais. Eles usaram superfícies polidas de metal e ouro chamadas espelhos solares. Eles colocaram esses espelhos de tal maneira que refletiram a luz e aprimoraram seu efeito quando o sol nasceu. Isso tornou o santuário ainda mais sagrado. No alto das montanhas, a luz do sol chegou ao templo, lançando sob uma luz bonita e deslumbrante. Esse efeito não se limitou apenas a Coricancha, pode ser visto nos templos do sol em todo o império. Em Chile,
eles foram colocados de uma maneira que lhes permitiu ser os primeiros a cumprimentar o sol da manhã. Isso criou a bela impressão de que o próprio templo estava irradiando luz, como se dissesse: aqui está a presença de Inti entre nós, entre as pessoas e em nossos templos. Os incas tinham uma maneira realmente especial de mostrar sua fé. Eles tinham todos esses belos rituais que eram uma grande parte de sua vida política. Eles eram uma maneira de reunir as pessoas em torno de uma crença compartilhada no Deus do Sol. Mesmo depois que o Império caiu, eles mantiveram suas tradições vivas. Eles celebraram o Deus do Sol em festivais, disseram a ele lendas sobre ele e construíram ruínas antigas que ainda o honram. O equilíbrio está no centro disso. Toda força tem seu oposto, e a grande Inti não é exceção. Sua luz precisa de uma pequena ajuda da lua, das estrelas e até da escuridão para estar no seu melhor. Essa crença influenciou tudo, da religião à vida cotidiana, agricultura e rituais políticos. A lua foi vista como a esposa ou irmã de Inti. Não importa o papel que você desempenhe, você é sempre importante. Se o sol é sobre calor e proteção, a lua é como um lembrete suave para apreciar a beleza em constante mudança da vida. Os incas viam a lua como um símbolo do ciclo da vida e da morte, e abraçaram essa ideia com corações abertos. Mama Kilait está lá para você, cuidando de você com cuidado. As fases da lua sempre foram uma fonte de admiração e mistério para nós. Eles têm uma influência especial na vida das famílias. Ao luar, nossos ancestrais, os sacerdotes, realizariam rituais especiais. Eles pediram à deusa fertilidade da terra e proteção para o povo. Eles também organizaram casamentos durante a lua cheia. Eles acreditavam que isso traria felicidade e prosperidade para a família. A lua também desempenhou um papel fundamental na agricultura. Os incas usaram a lua para planejar suas colheitas. Os incas eram pessoas inteligentes, não eram? Eles usaram o calendário solar e os ciclos lunares para determinar os melhores tempos para plantar e colher. Eles pensaram que a luz e o esplendor da lua tiveram um grande impacto no crescimento das plantas. Se eles viram uma lua particularmente brilhante, sabiam que um bom ano estava chegando. E se um eclipse lunar apareceu no céu, eles tocaram ZDS, especialmente as Pleiades, que eles chamavam de Colca. Durante certas épocas do ano, o padre compartilharia mensagens importantes sobre o próximo ano. As Pleiades também eram uma maneira de os incas se conectarem com seus ancestrais. Eles acreditavam que as almas dos mortos poderiam chegar às estrelas se vivessem uma boa vida. Em alguns belos mitos, foi dito que as Pleiades eram os espíritos dos governantes antigos vigiando seu povo. Isso era mais do que apenas uma fonte de informação. O tempo estava um grande negócio para os incas. Eles acreditavam que estava conectado ao mundo dos deuses, humano. S.E.S. Cerato's. Embora Inti fosse muito poderosa, não era todo-poderoso. Todas as noites, desaparecia abaixo do horizonte, e a escuridão assumia o controle. Os incas pensaram que isso era mais do que apenas um ciclo natural. Eles viram isso como uma batalha entre as forças da luz e das trevas. Segundo os mitos deles, quando a Inti se instalou, ele desceu para o submundo. Os espíritos da escuridão estavam tentando aguentar por um fio, mas eles não iriam vencer. O nascer do sol na manhã seguinte foi o começo de um novo dia, e era a hora de seguir em frente. Os eclipses solares eram assustadores, mas não foram o fim do mundo. Os incas os viram como um sinal de que as forças sombrias haviam vencido uma vitória temporária, e o mundo estava em perigo. Em tais momentos, os sacerdotes realizaram urgentemente rituais para ajudar a recuperar as pessoas que tinham mais poder em suas comunidades e saíram nas ruas. Eles bateram na bateria, gritaram orações e levantaram as mãos para o céu. Eles queriam fazer o máximo de barulho possível. Algumas pessoas que escreveram sobre os incas disseram que, durante muito longos eclipses, os incas até sacrificaram lhamas ou se machucaram de maneira ritual de fazer os deuses felizes. Essa constante batalha de luz e escuridão também fazia parte do sistema de treinamento para guerreiros inca, que eram rapazes. Passar pela iniciação era sobre passar noites nas montanhas ou cavernas para que elas pudessem experimentar o medo do escuro e aprender a superá-lo. Era um símbolo do caminho Yi no submundo, incentivando os jovens guerreiros a não temer o desconhecido, mas a enfrentá-lo. Então a adoração não era apenas uma coisa única, fazia parte de um complexo sistema de representações do universo. Os incas tinham uma maneira realmente especial de ver o mundo. Eles acreditavam que o sol, a lua, as estrelas e a escuridão estavam todos conectados.
Eles não achavam que estavam no controle dessas forças naturais, mas os observaram e os viram como uma bela expressão de uma luta maior e eterna. Essa crença reuniu sua comunidade e influenciou como eles celebraram e compartilharam sua cultura. Ensinou a eles que a luz e a escuridão são importantes e que são inseparáveis. O Sol está sempre precisando de seus satélites, não é? Os incas acreditavam que o Sol era a fonte de toda a vida e ordem. Nos mitos do paraíso, a história do que acontece se o sexo se livrar das pessoas é um mito raro conhecido como a lenda da grande escuridão do tempo. É uma época em que o sol desapareceu, deixando o mundo em frio e caos. Segundo a lenda, nos tempos antigos, as pessoas começaram a negligenciar seus deveres aos deuses. Eles deixaram de ser tão ativos e começaram a negligenciar seus rituais importantes. Eles não eram tão respeitosos com a terra, a água e os espíritos da natureza. Inti assistiu isso acontecer por um longo tempo. Mas um dia, ele alcançou seu limite. Como punição, ele se afastou do mundo, e o sol parou de subir. Ficou muito escuro, os dias ficaram frios, as plantas pararam de crescer e os animais começaram a desaparecer. A água nos rios congelou e as colheitas morreram porque não estavam recebendo nenhuma luz solar. As pessoas pensaram que, durante esse período, os espíritos da noite e os seres malignos saíram para dominar o mundo. Então, padres e governantes tentaram agradar Inti, mas os sacrifícios usuais não funcionaram. Então, os melhores guerreiros, padres e sábios foram peregrinados aos lugares mais sagrados. O império pediu perdão aos deuses, e os deuses permaneceram em silêncio apenas quando as pessoas perceberam seus erros e se arrependeram. O disco solar começou a aparecer lentamente no horizonte, um belo sinal de que os deuses os perdoaram. Mesmo depois que o Império Inca caiu, a memória do Sol continuou a brilhar. Os descendentes dos Incas mantiveram a memória do Sol vivo, mesmo que os espanhóis tentassem apagar o culto Inti, proibindo rituais pagãos. Nos cantos secretos das montanhas, longe das cidades coloniais, os descendentes dos Incas mantiveram a fé viva, esperando que o Sol não se afastasse do mundo. Mais uma vez, foi essa conexão profunda com o passado que tornou esse renascimento tão especial. Já mencionamos o Festival Inti Raymi, realizado todos os anos em Cusco. Este feriado remonta às antigas tradições incas, quando os rituais foram usados para honrar o sol e pedir sua bênção para o ano novo. Mesmo que os espanhóis proibissem Inti Raymi após as conquistas, a tradição não desapareceu. Este feriado tem suas raízes no século X, e é tão bom saber que ainda está forte. Historiadores e pesquisadores peruanos trabalharam juntos para restaurá-lo, e agora é um dos maiores eventos culturais da América do Sul. Todos os anos, em 24 de junho, milhares de pessoas se reúnem em Cusco para aproveitar o festival. Começa nas ruínas de Carica, onde os padres pedem luz em Ti. Então, a procissão se move para o quadrado principal de Cusco, onde são realizadas danças tradicionais e cenas teatrais. O momento do GW ocorre no antigo Crepom, onde é realizada uma cerimônia simbólica de adoração do sol. Um homem interpretando o papel de Sapa Inca, vestido com roupas de ouro, levanta as mãos ao céu, encontrando os primeiros raios do sol. Os padres trazem uma oferta deles para o povo. O povo do Peru segura este feriado perto de seus corações, e é uma maneira bonita de se conectar com suas tradições espirituais e o passado. Não é apenas uma atração turística, é uma prova da resiliência da fé na Inti, mesmo após séculos de colonização e mudança. A Inti se tornou um tesouro nacional querido desde o renascimento de Henri, quando o sol voltou depois que as pessoas se arrependeram. O culto Inti é uma grande parte da vida dos descendentes incas. Isso os lembra de suas raízes e que a luz sempre retorna. Os incas acreditavam que o mundo era habitado não apenas por pessoas e animais, mas também por espíritos. Alguns desses espíritos poderiam ajudar uma pessoa, outros o testariam, e o terceiro se tornaria defensores da natureza, punindo aqueles que violavam suas leis. Caçadores e viajantes compartilharam algumas histórias realmente interessantes sobre encontros com esses espíritos. Eles disseram que é importante ser cauteloso porque, às vezes, podem não ser tão amigáveis quanto parecem. Uma das criaturas mais intrigantes é o espírito Ari, que é realmente considerado o santo padroeiro dos xamãs. De acordo com crenças antigas, esses espíritos podem aparecer de diferentes formas, como sombras, animais ou até pessoas estranhas com características únicas. Pensa-se que o xamã Quairi adotou com uma conexão especial com os espíritos da natureza, permitindo que ele veja além do comum. Esse presente, no entanto, veio com grande responsabilidade.
Se ele se afastasse do caminho da tradição ou quebrasse as regras sagradas, outros poderiam se esquivar dele. Algumas histórias antigas sugeriram que os xamãs que se perderam poderiam ter perdido sua conexão com o mundo espiritual. É tão importante proteger os espíritos de se tornarem fantasmas errantes que não podem retornar ao mundo dos vivos. É por isso que muitos rituais xamânicos foram criados para manter um equilíbrio entre o mundo humano e o mundo espiritual. Entre os guardiões da natureza, Karu-Sapa, o espírito da jaguar guardando as florestas, ocupava um lugar especial. Karu-Sapa, o gentil jaguar, era diferente de Airi, que acompanhou apenas os xamãs Karu-Sapa Monaprim. Ele tinha olhos brilhantes e um passo suave. Ele vigiava seu domínio, ficando de olho nas pessoas. Ele nunca machucou ninguém, mas garantiu que todos respeitassem a natureza. As pessoas disseram que Karu-Sapa poderia mudar sua aparência e testar intrusos. Às vezes, ele aparecia. Ele era um homem velho com um olhar penetrante, e às vezes ele era como um caçador silencioso assistindo de longe. Se uma pessoa respondeu suas perguntas sinceramente e com respeito, o espírito lhe permitiu transmitir. Mas se o viajante mentiu ou não apreciou a natureza, Karu-Sapu desapareceu e logo os infortúnios começaram a acontecer com essa pessoa. Ele se perdeu, ficou doente e assim por diante. A crença nos espíritos lobisomens é uma coisa linda. Ele não desapareceu apenas no século XX, mas foi carinhosamente realizado por etnógrafos que registraram muitos relatos de xamãs e caçadores que alegaram ter encontrado criaturas semelhantes. Uma dessas contas emocionantes vem de um xamã Chibukaba que viajou profundamente para o Lê na década de 1960 em busca de raros Rani pelo Tua. Ele sentiu que alguém estava atrás dele. Logo, um enorme jaguar negro apareceu na frente dele, mas ele não estava assustado. O jaguar apenas se levantou e assistiu. O xamã percebeu que era Karu-Sapa e se virou para ele com uma oração, prometendo que ele nunca prejudicaria a floresta. E assim que ele disse isso, a besta desapareceu, deixando para trás trilhos profundos que de repente desapareceram. Na manhã seguinte, outra história veio à mente. Havia um caçador que estava na floresta sozinho. Ele encontrou um velho sentado em uma pedra e fumando. Tubo. O estranho falou para ele e perguntou por que ele havia chegado a este lugar. O caçador respondeu que estava procurando presas, e o velho assentiu, apontando para o caminho. Mas quando o caçador se virou, o velho desapareceu. Ele ouviu rosnados e passos, mas não viu animais. Ele voltou. Essas histórias mostram que, mesmo em nosso tempo, a crença nos espíritos de lobisomem continua a viver para muitas pessoas. Amani, Gemen é como convidado, você estará em boa companhia, pois os antigos guardiões continuam vigiando aqueles que vêm à sua terra. O mundo dos Incas e os povos da Amazônia não estava apenas cheio de conservacionistas, mas também xamãs que imaginavam que havia entidades das quais era impossível escapar. Essas criaturas fantasmagóricas apareceram para aqueles que não seguiram as regras e eram perigosas. O desaparecimento ou mesmo a morte foram possíveis consequências de atravessar esses espíritos. Mas eles não apenas puniram os infratores, eles agiram de acordo com suas próprias leis incompreensíveis, atraindo o dia para o desconhecido. Entre as criaturas mais intrigantes estavam os Xulum. Esses pequenos seres eram tão altos quanto uma criança, mas tinham uma quantidade incrível de destreza e astúcia. Você poderia encontrá-los nos cantos mais remotos da selva, onde caçavam pequenos animais, pegam peixes e moravam em assentamentos invisíveis escondidos dos olhos dos homens. Os Xulum raramente se mostravam abertamente, mas não eram vistos pelo povo. Você pode notar a presença pelos sons estranhos, pequenas pegadas no chão e de repente desaparecendo as coisas. Mas o mais assustador foi o vício em sequestrar crianças. As pessoas disseram que música Xulum poderia se tornar uma dessas criaturas e esquecer sua vida humana. Você pode ouvir as crianças rindo do nada ou ver pequenas figuras piscando na selva. Tentei segui-los e ele corria o risco de desaparecer. Outro fenômeno ameaçador inspira medo no viajante. Você já ouviu falar da lenda de Alula? É uma história bastante intrigante. Há essa crença de que à noite, sobre pântanos, trilhas e margens do rio, uma luz especial aparece. Não é apenas um brilho natural, mas uma atração espiritual. As pessoas que encontraram essa luz com mala disseram que se movia por si só, como um maníaco, cansado e perdido. Mas quanto mais perto eles chegaram, mais longe ele se afastava. Eles se perderam na selva por um tempo e nunca voltaram. Uma explicação para essa lenda está conectada à crença nas almas dos mortos. Algumas pessoas acreditavam que luz mala
Estes são os espíritos das pessoas que não conseguiram encontrar o falecido com más intenções. Os xamãs alertaram: se você vir um fogo errante, não o siga. Vire e vá na outra direção. Os mitos sobre entidades fantasmagóricas não se limitam às lendas antigas. No século XX, houve inúmeros casos de desaparecimentos na selva. As pessoas locais dizem que os espíritos são responsáveis por algumas coisas realmente estranhas acontecendo na região da Amazônia. Há essas histórias sobre 5 homens que entraram na floresta para cortar um pouco de madeira, mas eles nunca mais voltaram. Quando a equipe de resgate encontrou seu acampamento, eles viram que tudo ainda estava assim como deixaram, com incêndio e um pouco de comida, mas nenhum sinal dos homens. Eles estavam realmente preocupados, e Svedete lhe disse que ele tinha ouvido a mesma coisa na noite anterior. Você já ouviu falar sobre esse caso estranho da década de 1970? Alguns geólogos estudavam depósitos minerais profundamente na floresta. Um dos membros da expedição deixou o acampamento para ir ao banheiro e, quando ele não voltou, eles o procuraram. Eles procuraram várias semanas, mas não conseguiram encontrá-lo. Os xamãs locais disseram que ele foi levado por Lupe. Adoro ouvir esse tipo de história, sejam mitos ou eventos reais. Eles me lembram que a selva não é apenas um lugar com a natureza, mas um mundo onde existem forças que não podemos controlar. Eu me pergunto quantos mais mistérios essa floresta pode se esconder. Às vezes, mesmo os viajantes mais experientes desaparecem sem deixar rastro. Essas vias navegáveis são mais do que apenas lugares onde existem água e criaturas invisíveis nas mentes dos povos indígenas. As águas também abrigam espíritos especiais que atuam como protetores e tentadores. Esses espíritos olham para os rios, mantêm a ordem e às vezes levam as pessoas à tentação, atraindo-as para o abismo ou levando-as para Mamãe Aku, a grande cobra, a mãe de todos os rios. As lendas contam de hidromassagem nas partes mais profundas da Amazônia que podem engolir barcos. Esses redemoinhos não. Proteja apenas o rio, mas também garante a segurança das pessoas. Por favor, não prejudique. Os pescadores sabem se a água repentinamente fica estranhamente silenciosa e as bolhas se elevam acima da superfície, então Yakumama está próxima. Nesses casos, eles jogam folhas de coca, tabaco ou captcha, uma bebida ritual, no rio para acalmar o espírito e pedir permissão para pescar. Alguém que não demonstrou respeito nunca pode voltar do rio. Às vezes, era descrito como uma anaconda gigante que podia limpar um barco e, às vezes, como uma criatura fantasmagórica em algum lugar da água. Alguns xamãs disseram que viram isso em um sonho e ouviram que você pode pescar lá. Em alguns lugares, as águas são um pouco perigosas para a maioria das pessoas, mas o espírito da serpente está encarregado dos rios lá. Existem todos os tipos de criaturas que vivem na Amazônia, incluindo algumas que podem assumir a forma humana. Existem em casa, que são como lobisomens e golfinhos. Essas criaturas estão todas associadas a River Dolphins, que são inteligentes e divertidos. Mas em mitos, eles têm muito mais habilidades místicas. Há um ditado que à noite, encantado pode chegar à terra e se transformar em homens ou mulheres bonitas. Eles vêm para férias, encantam pessoas com suas danças e música e depois as levam com eles para o rio. Muitas pessoas acreditam que quem segue o golfinho não é um ver. E se ele é um ver, então ele está em uma grande surpresa. Os xamãs sempre alertaram que os encantas podem não apenas ser encantadores, mas também podem ser punidos. Se os encantas não respeitarem o povo da água, eles podem enfrentar uma maldição. Pode ser uma maldição de perder a cabeça ou não conseguir deixar as margens da Amazônia com encantas. Existem algumas histórias misteriosas sobre os encantas. Muitas aldeias contam histórias de mulheres jovens que não conhecem o pai de seus filhos. Eles afirmam que ele não é um homem, mas uma criatura da água. Acreditava-se que Boto, esses são nossos filhos especiais, que têm um pé nos 2 mundos, o mundo humano e o mundo espiritual. Eles eram incrivelmente bonitos e às vezes estranhos. Em algumas versões do mito, essas crianças podiam viver entre nós, mas à noite elas eram atraídas pelo rio, onde desapareceriam nas águas para sempre. Acreditamos que, se um filho do bote voltasse ao mundo deles, eles não tinham permissão para interferir. Alguns dizem que, na costa, às vezes você pode ver traços de pés descalços que levam diretamente na água, onde desaparecem. Essas lendas ainda estão vivas no coração de muitos moradores da Amazônia. Acredite no poder místico do rio, um fluxo de água que serve como um portal entre nosso mundo e o antigo. Nesse espaço sagrado, as criaturas do passado continuam a nos observar, o seu curioso olhar um testemunho da conexão duradoura entre nossos mundos.
E quando alguém desaparece nas profundezas da selva ou no meio da noite, não é apenas o som da natureza que parece sussurrar sua passagem. Os habitantes locais costumam ouvir música estranha, uma melodia assustadora que parece carregar o sussurro de encantamentos ou Yakumama, um belo lembrete da conexão duradoura entre nosso mundo e a mística. Mitos e lendas da América do Sul foram trazidos à vida mais uma vez. Esses contos antigos não foram esquecidos, eles ainda desempenham um papel significativo na formação de como a região é percebida pelo resto do mundo. A Amazônia continua sendo um mistério para muitos, e as ruínas da Formiga são uma prova do espírito de um império que existia. Para quem mora aqui, tudo faz parte da magia. Essas memórias são uma bela mistura do passado e do presente. Apesar dos séculos de colonização e da influência da cultura moderna, as crenças antigas continuam vivendo entre os descendentes dos Incas e os povos da Amazônia nas profundezas das florestas. Os xamãs ainda recorrem a espíritos, conduzem rituais e transmitem conhecimento para as próximas gerações. Para muitos habitantes locais, o rio permanece uma parte vital de suas vidas. Nas cidades, onde parece que a civilização substituiu antigas tradições, você ainda pode ouvir histórias sobre lobisomens de Zara ou conhecer algumas pessoas ainda gostam de pedir bênçãos nas montanhas antes de atravessar uma estrada importante. Mas os mitos não estão apenas em nossas cabeças. A ciência moderna está nos mostrando cada vez mais que as lendas antigas podem ser baseadas em eventos reais. Nos últimos anos, fizemos algumas descobertas incríveis em arqueologia e ecologia. Essas descobertas mudaram nossa ideia de como era a América do Sul antes dos Pani. A RDS chegou. Uma das descobertas mais emocionantes do século XX foi a prova de assentamentos antigos da Amazônia. Por um longo tempo, as pessoas pensaram que a densa selva era apenas um fio. É fascinante pensar em como as antigas civilizações da Amazônia eram tão avançadas. A pesquisa moderna do LIDAR encontrou traços de cidades complexas com estradas, canais e fortificações. Isso sugere que as pessoas da Amazônia eram muito mais avançadas do que pensávamos anteriormente. Seu conhecimento de terra, água e natureza pode ser a base dos mitos sobre as cidades perdidas de Takakil no Homem do Lago Golden, que deu origem ao mito de Eldorado no século X. Os pesquisadores estudaram novamente o fundo do lago e encontraram estatuetas de ouro sob as camadas de lodo. O povo antigo que realmente existia e o ouro que foi dado à população local não era um símbolo da riqueza, mas um presente para os deuses e o povo. O fim da América do Sul não se limita à ciência, continua a viver na cultura moderna, refletindo em festivais, música, filmes e livros. O Festival Inti Raymi em Cusco reúne milhares de pessoas todos os anos, recriando os rituais do culto ao sol na cultura brasileira e peruana. A imagem de encantado delfino lobisomem ainda é usada em música e cinema, e os contos de espíritos florestais estão entrelaçados em histórias e lendas. Talvez o mais importante seja a sensação de mistério que permanece. Apesar de todas as descobertas, a selva da Amazon ainda esconde territórios, onde nenhum humano jamais pisou. As montanhas dos Andes ainda contêm as ruínas das civilizações desconhecidas, e nos vales perdidos, os arqueólogos encontram vestígios de meus amigos mais queridos. Pergunto-lhe, que outros tesouros esse continente pode manter? Seria tão profundo dentro da floresta, há um tesouro escondido de joias antigas? Será que as cidades esquecidas estão situadas nas sombras, esperando para serem redescobertas? Esses mitos poderiam, esses contos tecidos através do tecido de nossa história, mais do que meros histórias? Eles poderiam ser um reflexo de eventos reais que se desenrolaram nos anais do tempo? Enquanto olhamos para o futuro, não podemos deixar de pensar em que novos mistérios ele trará. Mas, por enquanto, a América do Sul continua sendo uma terra de lendas, onde os ecos dos tempos antigos ainda ressoam através dos contos, dos rituais e dos segredos que sussurram de uma rica história que espera ser descoberta.